Mais uma? Alguma sugestão sem ser Maria? Quando pensa em Jesus, pode ser? Mas eu não sei se eu sei ela de cor, não. Peraí, falei errado. A vida é bela, vou fazer isso. Quem foi que disse que a vida não é bela? A janela do seu coração, divisão longe, quanta beleza, a natureza sublime perfeição. Não murmures tanto, deixa o pranto. Há tanta gente que precisa de você. Como se vê, sofre os meus, sofre os seus. Cuidemos deles, são todos filhos de Deus. Como se vê, sofre os meus, sofre os seus. Cuidemos deles, são todos filhos de Deus. Quem foi que disse que a vida não é bela? Abre a janela do seu coração, divisão longe, quanta beleza, a natureza sublime perfeição. Não murmures tanto, vem chutar o pranto. Há tanta gente que precisa de você. Como se vê, sofre os meus, sofre os seus. Cuidemos deles, são todos filhos de Deus. Como se vê, sofre os meus, sofre os seus. Cuidemos deles, são todos filhos de Deus. Então, boa noite, meus amigos que estão chegando aí, os que já estão na nossa sala, né, na nossa primavera. Nós vamos, então, hoje dar início à nossa reunião de sexta, né? Essa é uma reunião que a gente tem procurado fazer um diálogo, uma conversa, onde nós podemos conversar, questionar, perguntar, dar alguma opinião, né? E isso tem feito uma troca muito preciosa e de grande valor para todos nós. Hoje quem vai conduzir a nossa reunião, essa reflexão, é o Ricardo Baísso, né? Todos conhecem. E então nós vamos fazer a nossa prece da noite e aí imediatamente a palavra já está com você, tá, Ricardo? Eu convido a todos que quiserem deixarem as câmeras ligadas, os microfones desligados, mas as câmeras ligadas, porque a gente interage melhor olhando para os rostinhos, mata a saudade de uma forma, eu acho que assim, mais legítima do que ficar olhando para as letrinhas aqui ou para as fotinhas. Mas fiquem à vontade, quem quiser, deixa ligado, tá bom? Então, vamos orar. Agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui juntos, conversando, tentando entender um pouco mais as coisas da vida, tentando enxergar um pouco mais o que cada assunto diz de mim e não do outro, tentando buscar luz para as nossas sombras, entendimento para as nossas dúvidas e esperança para os nossos medos. Agradecemos a presença dos nossos mentores
que a cada um de nós vá inspirando e auxiliando no entendimento. Pedimos para que o Ricardo também seja inspirado nas suas palavras e colocações, para que o entendimento do assunto fique o mais profundo possível. Que todos os lares aqui representados sejam também abençoados. Então, dando início, nós agradecemos. Por amor de seu nome, Jesus, que assim seja. Com você, Ricardo. Obrigado, Melissa. É sempre uma alegria poder estar junto de vocês nessa oportunidade, nos valendo dos recursos aí da informática, não é? Há quem diga jocosamente que somente os loucos e os artistas conseguem verificar as transformações sociais no momento em que elas estão se dando. Nós, aparentemente normais, muitas vezes só vamos identificar essas transformações muito tempo depois, quando estudamos o passado. É possível, então, que muita gente não tenha se apercebido das transformações por que passa a família, na sua estrutura, na sua dinâmica, nos seus relacionamentos. E eu tive recentemente fazendo uma reflexão, um paralelo, entre a família de 50 anos atrás, quando eu era menino de grupo escolar, calçando quichute, e a família hoje, 50 anos depois. E eu relacionei 4 principais diferenças que eu considero importantes para a gente poder refletir juntos a respeito delas. Eu vou apresentá-las rapidamente e depois a gente abre, então, para o debate. A primeira grande diferença que eu vejo na família do passado e a hoje está na própria dinâmica do relacionamento afetivo. Porque há 50 anos, as relações afetivas tinham uma história. Havia um esquema que mais ou menos se repetia em todos os casos. Os jovens se conheciam, começavam a namorar, ficavam noivos, se casavam, vinham as relações sexuais, casamento, filhos, netos, essa coisa toda. Isso praticamente desapareceu. Hoje os jovens se conhecem, sexo, começa um namoro muito avacalhado, em que o rapaz dorme na casa da moça, a moça dorme na casa do rapaz, que termina num ajuntamento esquisitíssimo, que muitas vezes não dá em nada. No Brasil, 30% dos casamentos hoje terminam em divórcio. Isso representa um aumento de 160% nos últimos 10 anos. Com a separação, surgem novas relações que não eram comuns no passado. Figuras diferentes, o namorado da mamãe, a namorada do papai, uma espécie de meio-irmãos, umas parentelas que nem nome têm. Na verdade, tudo isso parece se identificar com aquilo que o sociólogo polonês Bauman chama de sociedade líquida. As coisas hoje parecem que são feitas para não durar. Meus avós compraram uma geladeira e usufruíram dessa geladeira a vida toda. Eu tenho 30 anos de casado, já perdi a conta de quantas geladeiras eu tive. A gente compra um guarda-chuva na Rua Alfred, dura uma chuva, ela é descartável, é a primeira chuva, não é isso? Nossos antepassados tinham o seu médico, o seu dentista, a sua costureira, o seu mecânico. Era uma relação para a vida toda, era uma relação que tinha uma solidez. Morria o mecânico, o filho do mecânico, que aprendeu o ofício com ele, passava a cuidar dos nossos carros. Isso não existe mais. Médico é aquele que está de plantão, dentista é o que pode nos atender, não é? Mecânico é o que promete entregar mais rápido. Outro dia eu estava atendendo no consultório e conversava com a senhora e olhando os seus exames e as receitas, eu percebi que ela havia estado com 4 reumatologistas em menos de 30 dias. Eu era o 5º. Eu perguntei para ela, mas a senhora já teve o doutor fulano? Teve com o doutor Cicrano? Eu gosto de ouvir outras opiniões. Né? Haja opinião, não é isso? Isso retrata algo dos nossos dias, essa impessoalidade. Eu atendo pacientes no SUS que, ao terminar a consulta, no corredor, se despedindo, perguntam o meu nome. Ou seja, foram consultar com o médico sem saber o nome, consultaram com o médico sem saber o nome, e muitos vão voltar para casa sem poder informar a família com quem
eles consultaram. Uma sociedade líquida se identifica com uma afetividade líquida. Parece que as relações afetivas hoje são feitas para não durar. Ninguém quer se estressar com relacionamento. A primeira dificuldade termina, toca para frente, a fila anda, uma hora dá certo. Essa é uma primeira questão que eu gostaria que a gente refletisse. Como nós vamos lidar numa sociedade fluida, com uma afetividade fluida? O segundo ponto que eu trago para a nossa reflexão, e que me parece ainda mais radical do que o primeiro, são as famílias homoparentais. Famílias constituídas de 2 homens, 2 mulheres, e às vezes com filhos. O número de relacionamentos homoafetivos no Brasil aumentou 180% nos últimos 5 anos. Numa pesquisa de 2017, relacionaram 300 mil pessoas vivendo numa relação homoafetiva. Uma pesquisa que eu tive acesso na América do Norte, do ano de 2000, 600 mil casais constituídos por 2 homens ou 2 mulheres. 1/3 deles com filhos. Que não deixa de ser uma coisa curiosa, na medida que os heterossexuais estão desistindo de ter filhos, felizmente os homossexuais estão tendo. E alguns estereótipos que se criou no início dessas relações, paulatinamente vão sendo dissolvidos. Curiosamente, o tempo vai mostrando que muitos de nós estávamos errados com determinado tipo de pensamento. Por exemplo, um primeiro estereótipo, eles diziam que as relações entre 2 homens ou 2 mulheres não vão dar certo nunca, porque eles são promíscuos, o homossexual é viciado em sexo, só pensa em sexo. Os estudos mostraram que não tem nada disso. Porque meia dúzia de homossexuais demonstram uma sexualidade atormentada, jamais nós podemos generalizar. E os estudos mostram que homossexuais numa relação monogâmica são tão fiéis ao parceiro quanto os heterossexuais. Um estudo recente, estudando homens casados, verificou que 50% deles eram fiéis ao parceiro. Um estudo no Brasil, da doutora Carmita Abdo, da USP, e o outro na América do Norte, por um psicólogo de renome, verificou que entre casais heterossexuais, a porcentagem de homens que eram fiéis às esposas era 50%. Ou seja, os homossexuais são tão fiéis aos parceiros quanto os heterossexuais. Um outro estereótipo também que se criou no início, não vai dar certo esses casamentos, eles são instáveis emocionalmente, isso não vai durar nem um pouco. Estávamos errados. Há muitos relacionamentos homoafetivos, 25, 30, 40, 60 anos de duração. E, finalmente, o terceiro estereótipo, a questão dos filhos. Quando os homossexuais começaram a adotar crianças, eu me lembro, foi um chororô danado, né? Coitadinho dessas crianças, o que será desses meninos? Pois bem, recentemente, a Associação Americana de Pediatria e a Associação Americana de Psiquiatria, em editoriais, nas suas revistas, disseram: os estudos mostraram que crianças criadas por 2 homens ou 2 mulheres apresentam o mesmo desenvolvimento cognitivo, emocional, ético e sexual do que crianças criadas por um homem e uma mulher. Segunda questão é a que nós colocamos: como nós vamos lidar com tudo isso? Um terceiro ponto que eu vejo como uma diferença importante, que é decorrência da maior expectativa de vida da população. Nós estamos vivendo hoje com uma multidão de pessoas muito idosas e algumas muito enfermas e sem condição de se cuidar. O Alzheimer é uma condição de uma prevalência extraordinária e dificilmente a gente pode relacionar uma família que não haja alguém precisando de um cuidado especial. E com essa vida corrida, todo mundo trabalhando fora, como é que nós vamos lidar com isso? Muitas vezes essa situação acaba implodindo uma família, porque começa a cobrança entre os irmãos, entre os filhos, aquele que dá mais, aquele que está gastando mais. É uma situação nova que a gente vai ter que aprender a lidar, e também é algo que eu acho que a gente pode refletir. E, finalmente, um quarto ponto que me parece bem diferente da família de 50 anos atrás para a família de hoje, que é a relação dialógica. Pai, filho, filho, pai.
A maneira como meu pai e eu nos relacionávamos há 50 anos é muito diferente da maneira como meu filho, meus filhos e eu nos relacionamos hoje. Eu vejo alguns fatores que levam a essa mudança dialógica. Primeiro, a política da família curta com 1 ou 2 filhos no máximo. Isso faz com que os filhos cresçam com um espaço muito maior, uma autonomia muito maior. Frequentemente, famílias, cada filho tem o seu quarto, o seu computador, tem o seu carro. Isso não se via no passado. As famílias mais numerosas, era uma penca de criança dormindo no mesmo quarto, um banheiro para 10, 12 pessoas. Isso tem gerado algumas modificações. As crianças e os adolescentes hoje crescem com maior espaço, com maior autonomia, com maior independência. Uma outra questão também relacionada, filhos estão vindo com os pais mais velhos. Há 50 anos, os casais começavam a ter seus filhos com 20, 21, 22, no máximo 25 anos. Hoje nós temos muitos casais tendo filhos com 35, 40 anos. Ou seja, a diferença geracional entre eles é maior. E, naturalmente, há uma diferença, uma dificuldade maior nesse diálogo. E uma terceira questão que eu vejo é o prolongamento da adolescência. Hoje nós temos muitas famílias com filhos adultos morando com os pais. Isso no passado se via na filha mulher. Não é? A filha mulher que não se casava ia ficando, filho homem não. Hoje a gente tem muitos rapazes de 30, 35 anos morando com os pais. Então eu vejo que todos esses fatores têm contribuído para uma relação dialógica diferente. Então é algo também que eu acho que a gente pode examinar nas nossas reflexões. A princípio é o que eu tinha a dizer como motivação central, e a gente quer muito que vocês participem aí. Então, pessoal, quem gostaria de falar um pouquinho, o primeiro ponto é... Desculpa, Mel, pode falar. Pode falar. Não, Ao mesmo tempo que a gente vê, Ricardo, hoje algumas diferenças, não vamos colocar exatamente negativas, porque eu acho que seria uma expressão muito forte para isso. Mas em todas essas diferenças, nessa relação, principalmente entre pais e filhos, eu acho que uma coisa mudou para muito melhor. Hoje, a gente consegue ser muito mais amigo e ter uma conversa muito mais aberta, com uma certa liberdade com os pais e com os filhos, que a gente não tinha antes. E eu acho que isso foi uma mudança muito boa, porque antigamente os filhos não tinham respeito pelos pais, a maioria tinha muito medo deles e obedecia por medo. Não tinha o porquê eu não posso fazer isso. Não pode, não vai fazer, acabou porque eu não quero. Hoje em dia a gente consegue discutir sobre isso, né? Explicar o porquê, o filho consegue entender, ele tem a liberdade de nos questionar o porquê do nosso comportamento. E eu acho que isso, por um lado, é uma coisa muito positiva, porque passa a ser uma relação baseada muito mais no amor e no respeito do que na imposição e no medo. Eu gostaria de falar sobre um ponto, assim, uma reflexão que às vezes eu faço também. Sobre o ponto de que muitas vezes a gente viu, né, a doutrina não, palestrantes espíritas em nome da doutrina argumentarem a questão da homossexualidade de forma como se não fosse algo natural, ou mais do que natural, assim, algo que fosse positivo, né? É como se os espíritos se manifestassem, dando a entender, em alguns pontos, de que não era algo bacana. E aí, assim, o que me vem, né, o que me passa, eu vou trazer a minha reflexão, não estou falando, é o que eu penso, que eu penso assim, né, por que se os espíritos que estão muito à nossa frente, que no mundo espiritual têm acesso a um entendimento
muito mais global. Eu acho que o pouco falar disso que a gente tem na doutrina, será que é porque não é algo de uma ordem muito material? E que isso pouco é relevante do ponto de vista, é muito mais relevante do ponto de vista da nossa crença, de um puritanismo instalado, de uma forma de ver ligado ao que os nossos ranços para trás fizeram, do que realmente se é algo que importa do ponto de vista evolutivo, né? Se o casal é hétero, se o casal é homossexual, eu acho que isso não tem relevância. Me parece ser algo de uma questão muito mais material. Então, acredito que seja um ponto porque seja pouco abordado, sabe, pelos espíritos. E quando é abordado, eu percebo que é abordado, pelo menos as coisas que eu já li, assim, parece que eles não se expõem muito. Eu não sei o que você acha, Ricardo, nesse ponto. A gente tem dois problemas para lidar com isso. O primeiro religioso, o segundo científico. Porque durante muitos anos a homossexualidade foi considerada doença. Toda uma geração, que inclui, por exemplo, Jorge André e o próprio Herculano Pires, escreveram tratando a homossexualidade como doença. Jorge André dizia que o tratamento era a abstenção sexual, mas foi num contexto em que a ciência ditava isso. Né? Então, muito de nós construímos um pensamento de ser uma coisa equivocada, patológica, porque a ciência assim o dizia. Mas isso aí já tem mais de 40 anos que já mudou. E hoje ninguém admite mais homossexualidade nem transexualidade como patológico. E a segunda questão, Melissa, é religiosa, né? A gente vem de uma tradição judaico-cristã, que a gente não pode negar, que faz parte dela, mas que via muito mal, não só a homossexualidade, mas a afetividade humana, não é? Sexo como pecado, essa relação afetiva estanque, fechada, né? Então, isso foi alimentando a nossa mente de tal forma que você vê as religiões tradicionais, a homofobia é tácita, né? Os evangélicos nem se fala, os católicos estão tentando melhorar, o Papa Francisco está tentando melhorar, mas muitos de nós trazemos esse ranço ainda desse cristianismo tradicional. Só porque Paulo, em determinado momento, aventou qualquer coisa num contexto da sua época, a gente até hoje fica baseando um comportamento que Paulo escreveu à sua época, com todas as dificuldades do judaísmo, da sua formação conservadora, não é? Então, eu acho que são os dois motivos que fazem a gente ainda manter esse tipo de preconceito. Mas, felizmente, está mudando. Ainda tem no movimento espírita um ou outro, mas é minoria. Eu tenho falado sobre isso em várias cidades e noto como as pessoas estão receptivas. Eu acho que dentro de muito pouco tempo não vai restar mais ninguém ainda com esse tipo de pensamento conservador. Eu queria colocar uma coisa também, posso? Claro. Que eu acho que tem a ver um pouco com o que a Rosane falou, e eu acho que esbarra também nessa questão da homossexualidade, porque, assim, eu trabalhando com adolescentes, eu tenho pensado muito sobre também algo que já é diferente da minha geração. Eu acho que, assim, tem uma geração anterior à minha, né? Tem a minha geração e ainda tem uma galera nova que está chegando aí, que já é diferente da minha geração, né? Que hoje estão lá com seus 13, né, 14, 15 anos, e que é uma geração que já nasceu com a tecnologia. E eu acho que isso é um ponto muito diferente, porque, assim, apesar de eu ter contato com a tecnologia a partir do meu ensino médio, quando eu estava na escola, não existia isso, né? Era só televisão, mal computador. E era aquela internet de escada, ficava de madrugada, então, assim, eu também não tinha acesso à informação, durante a aula não tinha celular, assim, isso é algo também muito diferente. E eu acho que principalmente pelo acesso à informação, que hoje é muito fácil, né, assim, qualquer coisa que você queira fazer, você acha no YouTube, como fazer não sei o quê, você faz de tudo, desde cozinhar até arrumar um carro, até trocar seu chuveiro, né, até descobrir a definição de qualquer coisa. Então, hoje eu atendo meninos lá na estação onde eu
trabalho que discutem comigo o diagnóstico deles, discutem a bula, discutem remédio. Eu entrei na internet e eu fui pesquisar por que que meu CID está escrito não sei o quê. Por que que você está dizendo que eu sou bipolar? E então, assim, é outra história. E eu vejo que nessa questão da... E aí, o que eu acho que é o desafio, né? É a gente conseguir expor essas coisas e estar aberta a conversar sobre qualquer coisa. Porque eu não acho que é mais aquela lógica do tipo assim, a gente vai conseguir controlar o acesso, né? Não é mais assim a escola que vai dizer, que vai ensinar sobre a biologia do corpo, sobre sexualidade, não é escola e família e amigos, né? Existe agora um mundo assim, infinito de possibilidades de você pesquisar qualquer coisa. E aí, assim, eu fico vendo a dificuldade, assim, dos pais que estão lidando com esses meninos de abrir o diálogo, né? Então, assim, nossa, minha filha está lendo um livro do Shakespeare que fala sobre suicídio. E eu já li ele na minha infância, eu falo, ótimo, então converse com ela, mãe. Ah, não, mas imagina falar com a minha filha de suicídio? Eu falei, olha, vai falar então com os colegas, vai falar no YouTube, vai falar no chat, né? Ela vai conversar com qualquer pessoa. Então, eu acho que isso também é um desafio, e aí, principalmente pensando nessas diferenças geracionais, como que às vezes é difícil abrir diálogo sobre coisas que também é difícil para uma geração anterior lidar, né? E aí eu acho que a sexualidade é um campo que eu acho que é uma questão, a sexualidade, a religiosidade, né? Muitos meninos falando comigo que é agnóstico, que questionando, né? Assim, agnóstico, eu nem sabia o que era isso, gente, com 12 anos, né? Então, assim, eu acho, e eles estão tendo muitas experiências, né? Muitas experiências e muito acesso. Eu vejo isso também como uma questão, isso é um desafio, né? Porque aí eu acho que exige que quem é mais velho, né, os adultos, quem está em volta, também se aproprie dessas coisas, também reflita, veja que as coisas hoje talvez estejam diferentes, né, os estímulos são diferentes. Hoje, sei lá, flertar com alguém é curtir tudo que ele posta, né, curtir os stories no WhatsApp, aí quando ele curte tudo, eu sei que ele está me dando interesse, né, então é muito diferente, né. E é um desafio a gente entender a lógica disso, né? Letícia? Olá. Então, eu gostaria de comentar sobre a primeira questão de relacionamentos hoje em dia, em comparação aos do passado. Mas tudo bem, claro que existem coisas hoje em dia que são negativas, como o senhor muito bem citou, da fluidez, né, dos sentimentos, do desapego e tudo mais, no sentido pejorativo da coisa, mas antigamente havia uma coisa que não era legal também, que era casamento por interesse, por acordo, a questão do dote, porque o papel do homem e da mulher, eles estavam muito rígidos, né? Então, o homem era o responsável por bancar a casa, a mulher de ter filhos e cuidar dos filhos, era tudo muito bem separado. Então, boa parte desses relacionamentos não havia amor permeando aquilo ali. Então, era mais uma troca de favores, né? Olha, você faz o seu, eu faço o meu, e por isso que a gente está vivendo tanto tempo juntos, né? E hoje em dia, não. Muitas situações de abuso, muitas situações insustentáveis que eram acatadas no passado por medo, como alguém citou aí da questão dos pais e filhos, existia também entre marido e mulher. E hoje em dia muita coisa não é aceita. Olha, se você faz isso, eu termino. Eu não aceito. Então, assim, um lado positivo dessa fluidez, vamos dizer assim, é esse, que as pessoas não estão se submetendo a situações abusivas na vida. E sobre essa questão dos pais, eu concordo com o que foi falado. E sobre a questão que a Carol falou da informação, é mais um motivo ainda para a gente conversar, né?
com as pessoas que estão próximas a nós, porque nem sempre informação significa conhecimento. Então, tanto é que a gente vê essa questão aí das notícias falsas, né, propagadas como se fossem verdades, e isso é muito prejudicial, tanto do ponto de vista social, mas psíquico também, né, porque às vezes a pessoa fica ali, por exemplo, né, essa questão do diagnóstico. Eu trabalho um pouco com a questão da saúde mental também, e às vezes a pessoa, se ela procurar no lugar errado, né, a informação, o que é um borderline? Meu Deus, borderline, socorro. Aí a pessoa entra naquele looping de desespero, se não tiver a orientação correta, se não conversar com alguém sobre isso, e vai confiando só em coisa de YouTube. Aí é um problema também. Muito bom, Letícia, muito bom. Mas quem se aventura? O Sávio está aí, o Sávio tem que falar alguma coisa, não? É porque eu estou tomando conta, tudo bem, boa noite, pessoal. Nós estamos com um netinho novo aqui em casa, uma cadelinha de 48 dias, então ela lá, ela esconde, ela vai, mas deixa eu compartilhar com vocês, mas está muito bacana. As suas colocações, Ricardo, elas são muito pontuais. De fato, a vida tem mudado com uma frequência tão rápida que as pessoas não estão conseguindo entender o que está acontecendo no relacionamento. Que seja entre homossexuais, heterossexuais e principalmente no seio da família. Eu acho que o pilar mais importante desse contexto todo é o amor. E ele pode ser exercitado em qualquer que seja o campo, desde que seja um sentimento genuíno, né? E como os demais colegas comentaram, o relacionamento de 20, 30, 40 anos atrás, quando a gente pensa nesse relacionamento, a gente até faz uma pergunta, será que isso aconteceu mesmo? Porque o pai falava cala a boca e todo mundo tinha que calar a boca. Hoje, quando o pai fala cala a boca, o menino fala assim, ó, pai, deixa eu te contar, você está mandando mal demais da conta. Então, quer dizer, está havendo muita flexibilidade no relacionamento. Essa forma de ser mais maleável, eu acho uma forma de projeção de evolução para a família espiritual verdadeira, que é o encontro das questões positivas e das questões negativas. Muitas das vezes, numa mesa de almoço, no domingo, no sábado, surgem algumas questões que desapontam um e desagradam outros, e essas questões, se acontecessem no passado muito próximo, a mesa ficaria em silêncio, porque a autoridade paterna dissolveria qualquer dúvida, só com o olhar. Eu lembro que meu pai olhava para mim e eu já entendi o que eu tinha que fazer. Eu tinha que sair da sala, eu tinha que calar a boca, eu tinha que pôr o rabo debaixo da perna e ficar quietinho, entendeu? Então, hoje, essa liberdade está trazendo mais maturidade nas relações familiares. O que a Raquel está comentando aqui também, ao lado, com o cachorrinho no colo, é que isso também, de uma forma, está trazendo muita falta de respeito. Por quê? As pessoas não têm mais o limite básico. Não que o que o pai fale seja certo ou que o filho fale seja certo. Pode ser que cada um tenha a sua versão e dentro da sua versão tem o seu aspecto positivo, verdadeiro ou não. A grande questão é o seguinte, como é que nós vamos digerir isso? É o diálogo. É o enfrentamento das questões com o diálogo. Esse é o grande propósito que eu acho que a gente tem que trabalhar. Porque quando tem o diálogo, tem sinceridade, aí os corações vão ficando mais leves, mais flexíveis, e aí tudo acontece naturalmente, né? Você quer falar, amor? Minhas colocações são essas. Ricardo, beijo no seu coração. Só falar uma coisa com você. Você antecipou o capítulo 14, que a gente vai estudar na semana que vem. Honrai vosso pai e vossa mãe do Evangelho, tá? Bacana. Que bom. Que bom, já fez aqui um trailer, né? Já fez um spoiler, legal. Beleza. Essa relação
que é uma relação dialógica, que tem que ser pai e filho, mas ela não é uma relação dialógica entre dois amigos. Há uma diferença substancial num jogo de experiência, de vida vivida. A Hannah Arendt, quando fala da crise da educação, ela diz que a crise da educação é uma crise de autoridade. Nós não estamos sabendo como lidar com isso. Nós, que somos responsáveis por elas, e os filhos que a elas têm que se submeter. Porque o problema da autoridade está na sua ligação com a liberdade. Essas duas funções, elas estão sempre juntas, não é? Se a gente pega pesado demais na autoridade, vira autoritarismo. Mas se pega pesado demais na liberdade, viva libertinagem. O Paulo Freire dizia que a liberdade inventou a autoridade para que aquela liberdade pudesse existir. Olha que fantástico. Porque sem autoridade não há liberdade. Imagina uma sala de aula. Todos os meninos fazendo bagunça. Onde a liberdade daqueles que querem aprender em aprender? Então o professor precisa exercer a sua autoridade, para que os outros tenham liberdade de fazer aquilo que a escola propõe. Então, equacionar, trabalhar isso numa relação dialógica pai e filho, que não é uma relação dialógica entre amigos, não é uma relação dialógica entre adolescentes, é no sentido de que a gente saiba trabalhar esse momento, o momento em que tem que se ouvir o pai, e ouvir porque ele está falando a partir de uma experiência, de uma história de vida, não é pelo poder econômico. E aí entra uma questão muito séria, sabe? Porque muitas vezes o pai quer impor a sua autoridade porque pagam as contas. Aqui quem manda sou eu que pago as suas contas, eu que ponho dinheiro. Essa autoridade não se sustenta, ela é frágil, ela é vazia. A autoridade ela deve existir pela história. Porque já vivi mais, já cometi mais erros, já cometi acertos, né? Tem um ditado indiano que diz assim, se você não sabe para onde vai, converse com quem está voltando. Né? Então, é a autoridade da experiência que permite ao pai dizer certas coisas e ponderar também o que ele vai ouvir, nesse sentido, que eu penso essa relação dialógica. Né? Continuamos aí esperando a participação. Letícia? Porém, tem uma questão, isso analisando do ponto de vista material. Nós, como espíritas, sabemos que nem sempre essa lógica de experiência mais vivida corresponde à idade do corpo. E quando a gente ouve a teoria, é lindo, mas aí quando a gente vai na prática, que inclusive é a teoria de muitos livros espíritas, como o de André Luiz, Emmanuel, Joana, a gente vai encontrar que realmente a relação de pais e filhos não é de amigos, mas muitas vezes podem ser de algozes, perseguidores e perseguidos, e isso gera um atrito também, e isso gera um problema nessa questão da autoridade, porque vem o espiritismo também aliado, evidentemente, ao Evangelho de Jesus, que mostra que a autoridade ela é moral, né? Então, por exemplo, se eu tenho pais que dizem, um exemplo simples, assim, só a alimentação saudável. Ah, não, você tem que comer melhor, você não se alimenta bem, meu filho. Aí quando vai ver o pai, tá com a dieta toda desregulada, tem hipertensão, tem diabetes por conta dessa dieta. Ah, não, porque você tem que respeitar a sua mulher. Aí viu o pai a vida inteira traindo a esposa, relegando os filhos. Enfim, então, isso falando de uma encarnação só, né? Do ponto de vista material da coisa. E a gente, como espírita, que coloca isso no espectro, aí vem o Evangelho segundo o Espiritismo e cita até um exemplo de uma criança no berço que rejeita a mãe, que tem aquela repulsa, de onde vem, né? Então, eu acho que muitas questões de autoridade remontam a esse passado conflituoso que não se sustenta também por uma prática moral elevada no presente. E aí gera esses atritos, esses conflitos de gerações que a gente tem que se atentar. Muito bom. Complementando um pouquinho isso aí que a Letícia falou, eu acho que essa questão que o Ricardo trouxe da autoridade como experiência é que vai sustentar essa relação. Porque realmente existem pais, né, que em termos de vivência não conseguem sustentar essa autoridade, mas quando a experiência ela realmente é verdadeira,
independente deles terem sido algozes, inimigos em outras vidas e voltam nessa relação de filho e pai, mesmo que seja uma relação conflituosa, a experiência, a vivência verdadeira, o esforço honesto, ele vai permitir que esse pai, que veio como pai, possa estar auxiliando a condução desse caminhar desse filho, né? E essa relação não vem pai e filho nessa condição também à toa ou, assim, à revelia. Existe um porquê de ter vindo nessa relação de pai e filho, mas que ela só vai ter o valor verdadeiro se for realmente baseada na experiência, na vivência, no esforço honesto de cada dia, para tentar ser o melhor possível. Não adianta, né? Não vai ser perfeito, não é uma pessoa perfeita para poder ter condição de conduzir um filho. Mas, independente das relações pretéritas, se a vivência for honesta, se o esforço for honesto e a vivência e a experiência forem verdadeiras, existe um valor muito grande aí dessa condução e dessa autoridade. Eu só vou acrescentar uma coisa a você, Melissa, que eu acho que tudo isso que você falou é extremamente pertinente, mas a palavrinha mágica que norteia isso é respeito. Porque o que acontece hoje é isso. O filho entende que ele não precisa ser respeitado pelo pai, e o pai entende de uma forma diferente que não também precisa respeitar o filho. Então, gera um conflito desnecessário. Quando há um mínimo de respeito, aí há um princípio de, colisão de aspectos positivos, porque a grande maioria dos filhos entende que os pais desrespeitam. O pai fala com o filho assim: meu filho, se você fizer passar por esse caminho, pode acontecer um problema. O filho entende que ele está sendo atingido na sua integridade, o pai está entrando na privacidade dele. Não, ele está dando uma experiência, como o Ricardo falou. Ele está mostrando para o filho: olha, eu já passei por essa ponte, e essa ponte não está muito firme. Não, pai, mas eu quero passar, se eu cair vai dar tudo certo, entendeu? Então, assim, é questão do respeito. E eu acho que é o ponto fulcral dessa situação. E é um ponto muito assim, tênue, muito dificultoso. Então, boa noite, gente. Boa noite, Mel. Sim, Tiago, seja bem-vinda. Obrigada. Querida. Eu queria aproveitar o que a Melissa falou, e até é mais uma pergunta. Esses filhos, na vida espiritual, eles podem escolher esses pais? Então, é uma coisa que vem na minha cabeça. Se eles podem escolher esse caminho, se eles escolhem esses pais, não é porque eles sabem que esses pais podem dar esse caminho, né? Que esses pais eles podem dar essa correção, esse desvio, ou então encaminhar, né? Dar essa moral, às vezes um caminho melhor, como o Sábio falou, o respeito, né? Quem sabe nessa vida anterior se eles escolheram a gente? Isso é uma coisa que vem na minha cabeça. E se nós também escolhemos esses filhos? É uma pergunta. Sim, a gente sabe que há um planejamento reencarnatório. Allan Kardec já havia estudado isso, né, no Livro dos Espíritos, com a escolha das provas. Depois, a literatura mediúnica do Chico, toda ela trabalhou no sentido de que existe um planejamento em grande parte dos espíritos que vêm reencarnando na Terra. Não em todos. Há um número significativo de espíritos que se submetem a uma reencarnação chamada de compulsória. Ela não é programada, porque são espíritos ainda de uma natureza muito primitiva que sequer têm condição de pensar ou de estruturar uma existência. Muitos reencarnam sem nem saber que desencarnaram. Então, para esses espíritos, a coisa vai se dar mais no campo da afinidade, da similitude. Mas para espíritos mais responsáveis, o que a literatura tem dito é que essa programação se dá. É claro que nem sempre cumpre, como foi programado, não é? Chega aqui, desiste, combina ter 3 filhos, depois a vida está muito cara, depois do primeiro liga a trompa e os outros 2 vão ter que reformular a sua história. Mas, para espíritos de evolução responsável,
A gente acredita que, na grande parte das vezes, esses filhos estão, sim, foram, sim, programados. Agora, eu só queria reforçar o que a Letícia falou, e o Sávio, a questão do respeito, né? Porque o problema do respeito, ele se estrutura no exemplo, né? Nós não vamos conseguir ser respeitados por nossos filhos ou por nossos netos, ou seja, quem for que dependa da gente, se a gente não tiver uma vida íntegra. Kardec diz no Evangelho segundo o Espiritismo que a autoridade legítima só é aquela que se sustenta no exemplo que dá do bem. Então, o problema do respeito não é algo que diga me respeite, ele tem que fluir naturalmente pela conduta do indivíduo. Se ele não flui naturalmente, por mais que a gente exija, eu exijo respeito. Às vezes o indivíduo se cala, mas se cala por medo, mas no fundo, na sua intimidade, esse respeito não tá acontecendo, né? Ricardo, fazer uma colocação aqui. Vinícius, desculpa, pode falar, já falei 2 vezes. Não, pode dizer. Não, estou em silêncio. Eu não sabia que o Vinícius estava aí, não. Cara, tudo bem? Eu tô bem, eu cheguei um pouquinho depois. Ah, bom. Aí eu saí para a Carol me fazer um briefing do que tinha acontecido. Mas eu consegui acompanhar os últimos 4, 5 comentários. Uma coisa que me chamou a atenção, e eu queria jogar um pouco para cima, né, e remexer esse tacho, é porque, vejam, em todas as falas a gente está tratando de conceitos como autoridade, respeito, caminho, e, bem, é claro que no campo da vida íntima nossa, ou da vida espiritual verdadeira, se a gente quiser usar assim, a autoridade se baseia completamente numa capacidade de exemplo, como você mesmo falou agora, Ricardo. Mas na esfera humana, a gente está cansado de saber que existem 1000 outras maneiras da gente impor o que a gente entende por ordem. Você tem a violência, que é a maneira mais antiga do mundo de você impor a ordem, a violência física, e dentro do campo familiar, hoje em dia isso tem diminuído, mas sempre foi um recurso tido como muito razoável, né? Mas existem outros campos de violência emocional, a diminuição do outro, vai se criando em torno dessas relações uma série de vínculos e de dependências que são muito, muito doloridas para todos os envolvidos. Então, bem, podem existir outras formas, e existem, infelizmente, desse controle. O que me leva a pensar numa outra coisa, né? Existe uma autoridade que é inquestionável do ponto de vista do pai, da mãe, do responsável, e eu coloco assim, inquestionável até entre aspas, que é uma autoridade que eu acho que advém da própria herança genética, biológica, né? Ou seja, aquela coisa de ter vivido mais e tal. Agora, a partir daí, eu não sei o que vocês pensam, mas eu tenho a impressão de que seria muito audacioso quem de nós dissesse que tem certeza do caminho porque já trilhou. E aí que eu acho que é o ponto da reforma do nosso modo de se relacionar. E nesse sentido, eu queria tirar um pouco o foco da questão do filho, ou pelo menos dessa abordagem, e projetar numa coisa que você começou falando, que foi da questão das relações homoafetivas, dos casais homoafetivos. Porque, veja, qual que é a fonte do grande sofrimento dessas pessoas? Além da própria angústia psíquica particular, é essa imposição de que existe um caminho para que se expresse o afeto, e que esse caminho ele é norteado ou pela religião, ou pela biologia, ou por isso ou por aquilo. E aí, bem, quando a gente começa a perceber que o que nós somos como espíritos é algo muito além desse contorno biológico, né, desse corpo. Eu me lembro de uma vez que perguntaram para Yvon, durante uma pesquisa, como os espíritos enxergavam uma afetividade. E aí ele diz, do ponto de vista espiritual, um exercício de amor.
Do ponto de vista biológico, o sexo para nós é um epifenômeno da alma, é um fenômeno periférico. Então é irrelevante a maneira como o indivíduo ama fisicamente. E do ponto de vista da alma, é amor. Nesse sentido, eu acho que há um grande material para reflexão para todos nós. Porque nós vivemos uma realidade que é muito cruel, com homens e mulheres que são homossexuais ou bissexuais, enfim. Não que sejam a mesma coisa, mas é porque é uma outra categoria também de indivíduos que sofrem muita pressão e sofrem muita violência. Dentro das instituições religiosas, essas pessoas, quando conseguem se aproximar, quando conseguem chegar, muito dificilmente conseguem assumir frentes de trabalho em grande parte das instituições. Eu já fui perguntado em seminário com 300 pessoas que papel o homossexual podia assumir na casa espírita, que trabalho ele podia desempenhar. Então, essa reflexão, eu acho que é uma reflexão que precisa girar em torno daquilo que eu comecei falando, que é a lógica assim, não é pela imposição de um comportamento, não é pela imposição de uma visão, não é pela lógica de que talvez eu detenha, você detenha, alguém detenha essa autoridade, pelo lugar de onde fala, que talvez a gente vá construir uma relação razoável entre nós. Na experiência da evolução, eu não sei se existe um outro caminho que possa passar totalmente distante da tentativa e erro. Nós estamos aqui tentando fazer o melhor, estudando sobre o melhor, que a gente tem referência em almas mais maduras que passaram por aqui, como Jesus e tantos outros, mas invariavelmente vai ser tentativa e erro. E aí a pergunta que às vezes eu me faço, e eu tenho me feito muito, por que é que a gente alimenta essa sina, essa gana de impor um comportamento ao outro? De impor uma régua para o outro que, na verdade, só vai causar sofrimento na convivência. Esse me parece um nó. Por quê? Porque a gente pode discutir relações parentais abstratas, mas a gente pode ter questões como essa dentro de casa. Tem um diferente ali. E ser diferente não significa necessariamente ser errado. Só que essa reflexão é muito dolorida. Saber que uma pessoa pode ser diferente, não necessariamente está errado, e mais do que isso, aquele comportamento que eu, por preconceito, por desconhecimento, por uma série de questões, abomino, pode me ensinar alguma coisa. Essa é a grande revolução das práticas espirituais e, sobretudo, do cristianismo, penso eu, nesse momento que a gente está vivendo. Então, eu queria jogar isso, acabei falando muito, perdão. Vinícius, eu tenho tentado trazer a discussão da homossexualidade para a doutrina espírita, para o conhecimento espírita. Porque nós somos espíritas, a gente precisa trabalhar em cima de textos. A doutrina espírita, ela não é exclusiva. Não existe uma proscrição da doutrina espírita com relação a essas práticas, desde que harmoniosas. Na obra do Chico, não há nenhum momento na obra do Chico em que se critica. A obra do Divaldo, num primeiro momento, anterior a 1990, alguma coisa poderia colocar reticência, mas toda a obra de Joana, depois disso, mudou radicalmente, coloca como normalidade. Divaldo tem dado palestras falando sobre isso, quer dizer, eu acho que sim, doutrinariamente, nós não temos motivo para rejeitar e excluir, independente dos preconceitos. Vamos trazer para a doutrina. Então, aqueles companheiros do movimento espírita que estão ainda numa fase do século passado, estão por desconhecimento dos bons textos espíritas. Sim, e nem só dos bons textos subsidiários. Enquanto eu pensava em falar, eu peguei o Livro dos Espíritos aqui do lado, e é tão sutil, mas ao mesmo tempo tão incrível a forma como Kardec pergunta aos espíritos sobre o casamento, lá no item 695, que vale a pena ser destacado, porque Kardec pergunta se será contrário à lei da natureza o casamento, isso é, a união permanente de dois seres. Né? E isso é uma sofisticação e um detalhe que às vezes passa despercebido, mas não há aqui a especificação do gênero desses seres. Se há afeto
E o casamento é isso, né? É a junção de dois indivíduos que se amam e que se apoiam e que se sustentam e que se alimentam emotivamente um ao outro. É um modelo de afeto que a gente acaba tendo que depois é repetido para o mundo, né? Não importa o gênero. Né? Eu acho valioso você dizer, você trazer essa coisa da postura doutrinária espírita, porque em algum momento a gente vai precisar fazer um omelete, e para fazer omelete, ovos têm que ser quebrados. Ou seja, não é mais tolerável que a gente tenha esse tipo de comportamento hoje, tendo a casa espírita dentro de lugar nenhum. Essa questão que você citou foi a resposta que o Emmanuel deu nos anos 80, quando eles perguntaram ao Chico. Isso está registrado no livro Lições de Sabedoria e saiu na Folha Espírita na época. Perguntaram ao Chico assim, é lícito 2 homens ou 2 mulheres viverem como marido e mulher? O Chico diz que não responderia, que seria Emmanuel. E Emmanuel diz exatamente isso daí. Ele se reporta a esta questão e no final diz assim, os companheiros do movimento espírita têm perfeitamente condição de entender o recado. Isso em 1980. Emmanuel já em 1980 já falava isso. Que é uma relação monogâmica, respeitável, compartilhada, que bom, bonito, não é? Vamos trabalhar isso, esses valores juntos, respeitando o outro, em princípios de fidelidade. Então, eu não tenho nenhuma dúvida de que, doutrinariamente, isso não é problema nenhum. A gente precisa tirar a mente do paleolítico, porque muita gente está vivendo mentalmente no paleolítico. Quando nós formávamos tribos, né? E era a minha tribo contra a sua, tem que sair disso aí. Tem 10 mil anos que nós vencemos o paleolítico. Você tirar a mente de lá. Inclusive sem criar aquela relação de tolerância. Não é uma questão de tolerância, é uma questão de igualdade. Não há nenhuma racionalização lógica que diga diferente disso. Portanto, não é tolerância, não é dizer aqui nós toleramos, aqui nós aceitamos. Não, é a vida afetivo sexual do indivíduo não afeta em nada a sua moralidade, desde que vivida nos princípios, né, da correção, do amor verdadeiro, enfim, de tudo que a gente já está acostumado a falar. Então, não é nenhuma questão de tolerância, é uma questão de igualdade. Somos passíveis dessas plurais expressões de afeto. Deixa eu fazer mais uma colocação. A gente vê muitas histórias de pouco tempo atrás, 10, 15, 20 anos atrás, onde as mulheres contraíam um relacionamento sem que os pais soubessem e engravidavam. E quando chegava com a notícia em casa, a primeira providência que o pai fazia era colocar a filha para fora. Isso mudou ao longo dos anos e vem mudado. Da mesma forma, essa questão em discussão, em propostas hoje. Hoje, um pai recepciona muito mais um filho que tem essa proximidade, e quando ele faz isso, quando ele tem interesse pelo mesmo gênero, quando o pai consegue pelo menos respeitar isso, isso cria entre eles uma harmonia muito forte, e não desassocia a lei maior que é a lei de amor, né? Muito bom. Posso dar um depoimento aqui? A minha filha do meu primeiro relacionamento, a Elisa, ela sempre foi, a tendência dela sempre foi conviver com as meninas do mesmo sexo. Hoje a Elisa, a minha filha mais caçula, de 28 anos, é casada com a Thaís, e vivem harmoniosamente uma relação que chega a causar inveja. Por quê? Quando eu descobri a tendência que a Elisa tinha, eu sentei com ela e conversei, minha filha, eu vejo você, o gosto que você tem desde criança, porque a gente, quando é criança e está no ginásio e começa a paquerar as menininhas, os homens têm vergonha das meninas. Na minha época, né? Lógico. A minha época que eu estou dizendo que eu estou na faixa etária de 50 anos até a eternidade. Essa é a minha faixa etária hoje. Então, na minha época, nós tínhamos vergonha das meninas. Os meninos não conversavam com as meninas, ficava só de longe e tal. As meninas tinham vergonha dos meninos. A minha filha sempre conviveu com os meninos com vergonha das meninas.
os esportes dela, futebol, carrinho de rolimã. Eu falei, filha, olha lá, você é menina nessa, vamos ver se a gente dá isso desde pequena. E a Elisa, quando ela quis, realmente, como eles dizem, né, sair do armário, sentei com ela e falei, filha, deixa eu te falar, é muito difícil, pegando o gancho do Vinícius, é muito difícil ser diferente entre os iguais. Todo mundo bebe, você não bebe. Já era, você está excluído. Todo mundo fala palavrão e você não fala palavrão. Já era, cara. Você está fora do grupo, está fora desse grupo. Eu falei com ela, então você tem que tomar muito cuidado. Porque ser diferente entre os iguais, até hoje, é complicado. Eu tinha vergonha de falar que era espírita no colégio. Estudava no colégio católico, que era o único que tinha na cidade. Qual que é a sua religião? E pronto, enrolava e saía. E com meu nome muito bonito, era muito fácil de ser caracterizado, né? Aí era mais complicado ainda. Então, eu com a minha filha, quando eu sentei com ela, eu falei assim, eu só exijo de você uma coisa, respeito. Você pode fazer o que você quiser com o seu corpo, é seu o seu corpo. Se quiser beber, você bebe, se quiser fumar, você fuma, mas perto de mim, perto da nossa família, de outros, eu exijo respeito. Eu não quero que você se transfigure a sua forma de ser, o seu corpo, porque você não vai conseguir mudar. Não quero que você corte o cabelo igual menino, porque você não é menino, você é menina. Eu não quero que você vá tomar hormônio para crescer barba, porque não vai ficar feio. Então, você é menina. Então, respeite. E hoje, através desse respeito, eu consegui desenvolver, através dela, esse carinho e esse amor que nós temos hoje. Se você encontrar Thaís e Elisa na rua, você não vai dizer quem é quem. Você vai ver duas meninas lá completamente, na delas, tranquila, sem demonstrar qualquer tipo andando de mão dada, se beijando, nada disso. Elas têm a casa delas, elas têm o canto delas, elas fazem o que elas quiserem lá dentro da casa delas. E vivem felizes na vida. Então, eu acho que o que falta, foi o que o doutor Ricardo disse aí, é respeito. Temos que respeitar as diversidades. Mas, por outro lado, também devemos evitar com que eles se imponham essa diversidade. É o que acontece. O problema dessa falta, vamos dizer assim, de tato, né, de lidar com essas coisas, é que eles querem impor essa qualidade deles. Aí eu falo assim, não, minha filha nunca foi em desfile, nunca pegou bandeira, nunca saiu defendendo causa isso, causa aquilo, causa daquilo. Isso é problema dela, problema delas. E vivem muito felizes hoje. Um grande abraço. Muito bom, excelente depoimento. Infelizmente, minha gente, deu o nosso horário aqui, ó, 21h05. Os espíritos vão embora e deixa a gente aí ao léu. Mas semana que vem tem mais, e é o mesmo tema quase, né? É um tema de família, ótimo, estaremos então aqui, eu acho que a gente vai ter oportunidade de desenvolver mais o tema, é um tema que eu acho que é muito atual, muito necessário, né, Ricardo? A gente conversou um pouco, muito necessário, a gente vê que existe uma demanda grande de trazer esse conhecimento, essas reflexões, essas trocas, né, foram muito ricas. Então, se você quiser fazer ainda algum fechamento, Ricardo, para nós, trazer mais alguma reflexão. Não, é só convidar para semana que vem a gente continuar, porque não deu para a gente falar tudo, né? Isso. Então, semana que vem estaremos aí, a gente volta aos assuntos. Um abração para todos, fiquei muito feliz, tá? Muito obrigado. Então, tá bom, gente. Então, a gente vai pedir para a Carol tocar mais 2 musiquinhas. Sábio, você quer fazer a prece final para nós? Eu acho que você não está aí mais, né? Tá voltando. Você faz a prece final para nós, criatura? Eu faço primeiro e a Carol canta depois? Não, faz depois da Carol. É melhor. Eu vou atrás da cachorrinha. How
de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de pão, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, à beira do lago de Genezaré, lançando na alma para sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, a luz no luar, sentindo a brisa da noite, o perfume no ar, dissesse pra mim, já é hora de você voltar, a gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. E eu tão criança ainda naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, a luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar, dissesse pra mim, já é hora de você voltar, a gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. Te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não volta. A paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te ama.
Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tu não alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta. Vamos então agradecer a Jesus com o nosso coração feliz, muito feliz, de estarmos juntos com os nossos amigos queridos. Podemos lançar uma discussão serena, uma discussão séria, sem ofender quem quer que seja. Ninguém é melhor do que ninguém. Não é necessário fazer alguma coisa a mais. É preciso ser e estar com Cristo para que essa luz divina, para que esses propósitos voltem dentro dos nossos corações. Nós agradecemos, Jesus, por estarmos unidos no mesmo propósito, enfrentarmos situações muito parecidas. Vamos que a bênção do alto alcance cada família representada aqui agora. Que os desafios possam ser superados com paciência, com tolerância, com resignação, com respeito, sem discriminação. Rogamos também, Jesus, envolva todos os nossos irmãos que desencarnaram nessa pandemia, envolvendo também os seus familiares. A luz do Cristo possa envolver nossos corações, hoje e por todo sempre. Que assim possa ser. Amigo, então, você vai concluir. Eu queria mostrar um presente para você. Deu muito trabalho no estudo hoje. Amora. Amora. Fala oi pro pessoal, Amora. Não tá dando para ver a cara da Amora, não, criatura. Só a sua. Agora tá. Amora. Ó, tô apaixonado, viu? É apaixonante. É. Você se deixou levar pela gostosura dela. Acabou, acabou ela tá me contagiando. Se prepara que daqui uns dias vai ser isso aqui, ó. Pode preparar, não demora muito, vai ser desse jeito. É só mais um. Aqui, Melissa, conclui então pra gente. Gente, foi maravilhoso, eu adorei, assim, muito mesmo as colocações de todos. Rô, Letícia, Carol, Ricardo, Vini, Sávio, o Zenóbio, foi muito legal mesmo. Acho muito importante esse espaço de reflexão, conversa, troca, é muito enriquecedor. Eu acho que essa é a grande sacada da doutrina, né? Então, que a gente possa, sexta-feira que vem, estar aí, conversando um pouco mais. Por sorte, o tema é família. Então, o pau vai quebrar. Até sexta, então, tá bom? Saudade de todo mundo. Carol, você está linda. Fala com o pessoal, na sexta-feira que vem a gente vai estudar o capítulo 13, o item 19 do Evangelho. Tá bom, meu amigo, tá falado. Então, a gente põe lá no grupo também, tá? Um beijo para todo mundo. Obrigado, bom te ver. Boa tarde hoje. Tchau, gente. Ai, mas semana